Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da carteira recomendada de fundos imobiliários do BTG Pactual Digital. Meu nome é Adriano Marinelli e hoje vamos falar sobre o desempenho da carteira de outubro e a nossa recomendação para novembro. Bom, o mercado de fundos imobiliários foi impactado basicamente de duas formas, macro e micro. Em termos macro, pessoal, a gente tem vivido ainda um momento mais desafiador do mercado, principalmente quando a gente fala em termos das taxas de juros. Das duas delas, tanto a taxa de curto prazo, que acaba sendo a Selic, quanto a taxa de longo prazo. A gente gosta de usar aqui, por exemplo, a NTN-B 2035. Por conta de uma pressão inflacionária bastante intensa nos últimos meses, o Banco Central tem que aumentar a taxa Selic e a projeção é que a gente chegue no final desse ano com uma taxa próxima de 9% e para o ano que vem algo em torno de 11% a 12%, um pouquinho da projeção aí do mercado. Por conta disso, a gente tem visto que os fundos imobiliários têm perdido um pouco de atratividade frente ao que a gente estava no passado. A gente estava ali numa taxa Selic perto de 2%. Isso quer dizer que as ofertas públicas em geral têm tido uma menor captação, por exemplo. Ou seja, a nova entrada de um fluxo de investidores talvez seja menor frente ao que a gente viu no passado. Nesse período que a gente pode ter uma taxa de juros Selic mais alta, digamos assim, dois dígitos. Sobre as taxas de longo prazo, essa também tem sido um motivo de impacto aqui para o mercado de fundos imobiliários. Principalmente toda essa discussão que a gente tem vivido entre um imbróglio político, questões das contas fiscais do Brasil, isso tem mexido sim com a volatilidade do mercado, inclusive com os fundos imobiliários. Não só os fundos imobiliários, a renda variável como um todo. E, portanto, esse é um momento mais conturbado para o mercado de renda variável e, portanto, de fundos imobiliários. Acho que os próximos meses a gente vai ter essa volatilidade ainda nesses níveis, mas que, em contrapartida, você tem um momento micro dos fundos imobiliários melhor. A gente pode pegar, por exemplo, a vacinação, o cronograma de vacinação que vem sendo feito pelo governo. Em São Paulo, aqui a gente teve recentemente uma melhora bastante expressiva no caso de contaminação de Covid. A gente pode chegar aí no final desse ano de 2021 com mais de 60% da população imunizada com 2 doses. E isso tem sido muito importante na volta da vida ao normal da população e, portanto, também dos investidores. A gente tem visto, por exemplo, que os fundos de shopping center têm apresentado uma melhora operacional bastante expressiva. Queda na inadimplência que tinha acontecido aí nos últimos meses, nos descontos que eram concedidos aos lojistas, a ocupação dos fundos permanece acima de 90%. Então, de uma forma geral, o ambiente aqui dos shopping centers tem sido muito bom. Isso, portanto, tem uma melhora na receita dos fundos e, consequentemente, uma maior distribuição de proventos para você que é cotista. E outros fundos, por exemplo, lajes corporativas, a gente tem visto que os funcionários, os colaboradores têm voltado aos escritórios de uma forma gradual, mas já têm voltado aos escritórios. Isso faz com que a percepção do investidor com o investimento em lajes acaba sendo melhor. A gente viu recentemente no fechamento do terceiro trimestre, por exemplo, que comparativamente aos últimos trimestres que tinham sido de aumento de vacância com uma absorção líquida negativa, já no fechamento do terceiro trimestre de 2021, a gente viu essa absorção líquida positiva. Primeira absorção líquida positiva dos últimos 4, 5 trimestres. Então a gente começa a ver uma melhora significativa, ainda gradual, mas significativa frente ao que a gente já tinha. E isso pode se tornar um ponto de inflexão positivo, com potencial queda da taxa de vacância, talvez vislumbrando aí um médio prazo, os próximos trimestres. E isso vai, claro, impactar de uma forma positiva o mercado de lajes corporativas. Portanto, esse é o ambiente que a gente vive hoje, pessoal? Um mercado macro ainda desafiador, mas uma questão micro, operacional dos fundos melhor. Dado tudo isso, a gente ainda vive um momento de volatilidade. Então, a gente pega o IFIX, no mês passado ele teve uma queda de 1,5%. A nossa carteira recomendada foi melhor que o IFIX, a gente teve uma queda de 1% apenas, acima do IFIX. E a gente deve continuar um pouquinho nesse ambiente mais conturbado. E por conta disso, a gente fez basicamente 2 alterações na nossa carteira recomendada.
primeira delas é no rebalanceamento de fundos que já faziam parte do segmento de recebíveis. Então a gente fez uma mudança de 2,5%, né? Diminuiu 2,5% do BTCR11 e aumentou 2,5% no KNCR11. Basicamente esse rebalanceamento é em virtude da exposição que o KNCR hoje tem em papéis CDI+, então a gente quer estar mais exposto à nossa carteira com esse aumento da Selic, certamente é um fundo que vai conseguir se beneficiar e pagar taxas nominais mais atrativas para os cotistas. E a outra alteração que a gente fez é basicamente um aumento, né, de inserir um novo fundo na carteira, também de recebíveis, que é o FEC-C11. É um fundo que ele tem hoje, né, mais ou menos 10 a 11% de pagamento de dividendo anual, líquido de imposto para você que é pessoa física, um desconto em relação ao valor patrimonial de mais ou menos 10%. Recentemente, né, metade ali de junho, julho desse ano, o fundo ele fez a sua 11ª emissão de cotas, captou 250 milhões de reais, já alocou esse caixa. Então, ele é um fundo que tem desconto, gera um bom dividendo, com potencial aumento dessa taxa aí no médio prazo, já que ele alocou todo o caixa, e vislumbrando um bom investimento de uma forma geral, né? Para esse aumento de 2,5% no FEC-11, a gente teve uma diminuição, uma redução da posição basicamente do RCRB11, que é o fundo da Rio Bravo de Lajes Corporativas, de 1%, a gente saiu de 10 para 9, e do RBRP11, um fundo híbrido da RBR Asset, saindo de 7,5% para 6%. Essas foram as alterações do mês, pessoal. A gente continua aqui com uma carteira diversificada, híbrida. Se a gente pegar aqui com essas alterações, a gente vai chegar num dividend yield forward, que a gente fala, né, visão dos próximos 12 meses, de 8,5% ao ano, né? E mesmo assim com um desconto atrativo na nossa visão de 14% em relação ao valor patrimonial. Isso aqui, estou falando, é tudo média ponderada da nossa carteira. Então é isso, pessoal. A gente chega aqui mais no final de um vídeo, visando aqui basicamente um investimento em longo prazo, uma carteira híbrida, com duas estratégias, tanto de renda quanto de ganho de capital. A gente espera que essa carteira ela continue muito bem, fazendo performance acima do IFIX, como ela fez no mês passado. Valeu, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.